Olá, muito boa tarde. Começa o programa Eclésia, que chega até si nestes dias que, para muitos, são de férias. Vamos ter isso em conta, ainda antes de avançar para a análise dos textos bíblicos, hoje com o sacerdote da Ordem dos Carmelitas Descalços, Padre Armindo Vaz. Muito boa tarde, Padre Armindo. Obrigado por estar connosco uma vez mais. Como dizia há pouco, este é um mês, por tradição, dedicado ao descanso para muitos. Como tal, importa também aproveitar estes dias da melhor forma. Que sugestão tem o Padre Armindo Vaz para que estes dias sejam realmente retemperadores de força? É sabido que uma das formas e uma das situações em que o ser humano aprende mais é viajando. E por isso, em férias, eu gosto de viajar. É uma proposta que faço aos telespectadores. E eu propunha a visitação ou viagem à região da Rota do Românico, na zona mais concretamente à volta do Marco de Canaveses, Concelho do Marco e arredores. Como estamos em ano santo de jubileu, poderíamos propor, ou poderíamos imaginar, uma viagem do resto do país até ao santuário, que é o único que é igreja jubilar no Concelho do Marco de Canaveses, que é o santuário do Menino Jesus de Praga, na aldeia pitoresca de Avessadas. Está agora 2-3 quilómetros do Marco de Canaveses. Aí as pessoas podem se instalar, fazendo aí o seu quartel-general, para depois girarem à volta num raio de cerca de 10-15 quilómetros, tendo tanta coisa para visitar. E esta é uma oferta da arte românica, também da expressão como, ao longo dos séculos, a fé foi vivida, não é? E a expressão da religiosidade que levou à construção daqueles templos. Isso, e então esta viagem teria uma nota de cultura e de espiritualidade. Fé e cultura, que se congraçam muito bem, precisamente ali naquela região. A começar pelo Santuário do Menino Jesus de Praga, que foi inaugurado em 1961. Ele é recente, mas há cada vez mais pessoas que vão do país para se enfrentarem com o retábulo magnífico e grandioso do Santuário do Menino Jesus de Praga. A partir dali, então, temos tantas igrejas do românico ali à volta. Podíamos começar, e sobretudo, pela Igreja de Soalhães, que é monumento nacional. É um território que foi muito apreciado pelos seus senhores, os quais, a um dado momento, então, usavam o nome da vila de Soalhães para integrarem no próprio nome. Por exemplo, algum bispo de Lisboa e de Braga. Era bispo de Soalhães. A igreja de Soalhães, que tem o românico, sim, vê-se pouco, porque teve uma intervenção de fundo nos séculos XVII e XVIII. Mas não tem nem 1 centímetro de parede do corpo da igreja, nem 1 centímetro de parede que não esteja coberto, revestido de azulejos ou de caixotões, o teto, ou de a tábua policromada. É uma maravilha, por isso monumento nacional. Também a igreja de Taboado, ali muito perto. E, aproveitando o ensejo, as pessoas podem visitar a maravilhosa Casa de Quintã, que é uma casa senhorial
que hoje é um resort turístico com piscina e verdura muito agradável. Depois, podem dali seguir para o Mosteiro de Ancede, em Baião, que teve a intervenção do arquiteto Cisa Vieira para uma restauração recente e ainda está em fase de restauração. E a partir dali, então, podem visitar Tongóbriga, que é a cidade cidade romana do período do Império Romano, do século I e II, e que é também monumento nacional, é património cultural, é uma maravilha. Acha que vai despertando também nos portugueses este interesse pela cultura, pelo património? Vivemos anos e anos quase de uma oferta avassaladora do litoral, da praia, mas curiosamente vai despertando o interesse, até pelo fluxo turístico que estamos a receber, de estrangeiros que nos visitam, de nacionais e de estrangeiros, pelo património que nos é tão característico. Nacionais e estrangeiros, e particularmente agora em férias. Os habitantes do Mar de Canaveses e dali à volta dizem que vêm pessoas do Japão para verem a igreja de Santa Maria, ali no Marco de Canaveses, que é a igreja construída pelo arquiteto Cisa Vieira, e que é, para muitos, uma coisa deliciosa, para outros é um ponto de interrogação. Mas certo é que, do ponto de vista da arte, é um marco. E também do ponto de vista da religiosidade e da fé. Faltaria, então, ainda visitar a igreja do século XIII em Vila Boa de Quires. Vila Boa de Quires, que foi onde o Diogo Jota celebrou a sua festa de casamento, ali em Vila Boa de Quires, que é um complexo monástico também do século XIII. Depois, ao lado está Alpendurada, mosteiro beneditino do século XII e XIII. E ainda o mosteiro de Vila Boa do Bispo, que é românico do século XII e XIII. Estando ali, então, como é tudo cultura, podem visitar, que está no meio ambiente, podem visitar a Casa de Tormes de Essa de Queiroz. Que está no Concelho de Baião. E depois também podem aproveitar para visitar os passadiços do Rio Paiva e a famosa ponte suspensa, que é das maiores, mais altas do ponto de vista de pedestres, pontes pedestres, é das maiores e mais altas do mundo. E pronto, e depois ali há muitos trilhos para fazerem caminhadas. Entende este período de descanso como uma oportunidade para adquirir conhecimento, para descobrirmos também a história, a nossa identidade religiosa, cultural? Padre Armindo aproveita estes momentos de paragem também para se enriquecer culturalmente. Sem dúvida, esse é o objetivo e essa é a conclusão a que chegamos ao fim desta apresentação, desta oportunidade que temos para caminhar ou viajar ali no Concelho de Marco de Canaveses. A ideia é mesmo essa, adquirir conhecimento. Isto é, refrescar a memória das nossas tradições e da nossa espiritualidade, porque logo a seguir temos o grande complexo do Caminho dos Monges, que está nas zonas de Tarouca, São João de Tarouca, avançando até ao Rio Douro. São 40 quilómetros de igrejas e de cultura que maravilham todos os visitantes. Muito bem, Padre Armindo, muito obrigado por esta sugestão para férias. Certamente ela será retida e aproveitada por quem nos escuta neste momento. Vamos avançar para a análise também litúrgica deste próximo domingo, 21º domingo do Tempo Comum. E neste ano jubilar olhamos os textos bíblicos e a dimensão da esperança que deles retira o Padre João Lourenço. Uma das grandes esperanças do povo eleito, portanto, da experiência crente do Antigo Testamento, está
bem patente nas palavras do profeta Isaías da primeira leitura deste domingo, que é a construção de uma família universal, ou seja, uma comunhão aberta a todos, inclusive, como hoje nós temos e sentimos com insistência, que é proposto pelo magistério da Igreja e pela uma das grandes preocupações da realidade social hoje em dia, mesmo até na vida social política. Ora, o Novo Testamento mostra que esta preocupação também está presente na pessoa de Jesus. E vemos como Jesus vai ao encontro de todos e de quantos vão surgindo nos seus caminhos para procurar integrá-los, trazê-los de novo a uma dimensão fraterna. Ora, isto é um instrumento para a construção de uma realidade, de uma vivência social, ou se quisermos, é isto que dá força, que dá ânimo, que dá sentido a uma vida de esperança. A esperança não é apenas olhada a partir do meu ego, do meu eu, e até eu diria nem só do nosso ego de amigos. A esperança tem de ser uma realidade aberta de comunhão, em que os egos se vão diminuindo para subir, de facto, esta dimensão de construção de uma fraternidade aberta. Não chegaremos certamente àquilo que Isaías propunha, mas teremos sempre como preocupação, como empenho primeiro, o mandamento do Senhor através da dimensão do amor. É isso que depois nos leva, de facto, a construir uma esperança aberta para todos. E depois desta análise, escutamos agora o Evangelho de Lucas. Naquele tempo, Jesus dirigia-se para Jerusalém e ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta, vós ficareis fora e batereis à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. Mas ele responder-vos-á: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos contigo, e tu ensinaste nas nossas praças. Mas ele responderá: Repito que não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Aí haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacob e todos os profetas, e vós a ser dispostos fora. Hão de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Há últimos que serão dos primeiros, e primeiros que serão dos últimos. Muito bem, Padre Armindo Vaz. Que porta estreita é esta que muitos tentam atravessar, mas nem todos conseguem? De facto, temos que situar este texto no seu contexto para procurarmos compreender qual é essa porta estreita, o que é que ela quer dizer. Este trecho de Lucas, o seu capítulo 13, está situado no caminho para Jerusalém. Repare que este trecho começa mesmo assim. Jesus caminhava para Jerusalém. Só Lucas é que apresenta o ministério de Jesus como uma longa viagem, que é, ele chama-o assim, um êxodo. Só em Lucas que aparece esta palavra em grego, êxodo, para ligar a obra, a mensagem salvífica de Jesus ao êxodo dos hebreus da escravidão do Egito para a terra da liberdade. Só Lucas faz isto. E assim, ele apresenta o esquema da pregação de Jesus ao longo
de uma viagem. No princípio do Evangelho, ele está na Galileia, norte de Israel, e agora uma viagem passando pela Samaria, descendo até Jericó e subindo para Jerusalém. E é ao longo dessa viagem que Lucas situa a catequese feita por Jesus, as libertações, as curas, o ensino, a pregação de Jesus. E agora chegamos aqui a este ponto. E houve alguém que pergunta: são poucos os que se salvam? E continua, e Jesus, em vez de responder diretamente, desloca a conversa para outro tema e passa ao ataque. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Vós ficareis fora. Batereis à porta, dizendo: abre-nos, Senhor. Mas ele há de responder lá de dentro: não sei de onde sois. Não sei, de novo lhes diz: afastai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Vós ficareis fora. Vós ficareis fora. Quer dizer, nós que estávamos habituados a ouvir o Jesus doce, manso de coração, a apresentar um Deus misericordioso e compassivo, que faz chover sobre bons e maus, que faz brilhar o sol sobre justos e injustos, agora aparece-nos aqui com este tom e com este discurso. Não parece o mesmo Jesus. Não o reconhecemos. Ficamos atônitos perante esta linguagem. O que é que se passa aqui? Para isto temos que entender a linguagem. Reparemos nisto. Esta pergunta, são poucos os que se salvam? Vem do meio rabínico. Só alguém que estudava com os rabinos é que podia fazer esta pergunta. Portanto, é um judeu. No meio do judaísmo de então, esta questão era muito debatida. São poucos, ou são muitos, os que salvam. Quem é que se salva? E a Mishnah, que é aquela recolha coletânea de tradições do judaísmo desde pelo menos o século IV a.C. até ao século II depois de Cristo, mas uma recolha que se foi aumentando e que no tempo de Jesus já estava em boa parte feita a recolha. A Mishnah dizia: todo o povo de Israel se salva. Todos os israelitas têm direito à salvação. E propriamente só eles. Poucos israelitas, que são aqueles grandes pecadores, é que poderão não salvar-se. De resto, todos têm direito à salvação. Tinham condições especiais de acesso. Condições especiais. De maneira que o resto da humanidade ficava de fora. E então os israelitas pensavam que a salvação era um direito adquirido pela categoria de ser povo de Deus, o povo das promessas, o povo daqueles que eram beneficiários das promessas de salvação feitas desde Abraão, pela sua descendência fora, até Jesus. Mas a chave que abre a porta são atitudes e modos de viver. É isso, e por isso Jesus vai responder, propriamente responde, mas não diretamente a esta questão. O que é que ele faz? Desvia a questão para o assunto essencial. Não penseis que a salvação é um direito que advém da religião, da raça, da pertença a um povo, da convivência com os mais religiosos. Não. A salvação é uma opção fundamental que cada pessoa deve fazer livremente e optando por quê e por quem. Optando por aquilo que eu vos estou a propor. Vós pensais
que a salvação é um direito. Ela não é um direito, nem advém de méritos. A mensagem que eu vos proponho não tem a ver com méritos. É um dom gratuito de Deus. O que é preciso é acolhê-lo. Deus não se merece. Deus escolhe-se. Deus acolhe-se em mim, na minha pessoa. E vós não estáis a fazer isso. Portanto, Jesus tem aqui uma controvérsia com o judaísmo de então. O judaísmo de então que se fechava, que fechava as portas às pessoas para entrarem para o reino de Deus. Eles é que se consideravam os filhos do reino e não as outras pessoas. Jesus responde-lhes dizendo que a salvação não é direito. As portas estão abertas para todos, todos, todos. E também para os judeus, obviamente. Mas não só para os judeus. É para todos os outros. E então, agora faz-lhes o discurso da porta, a porta fechada, dizendo: vós pensais que sois os únicos que vos salvareis. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa do reino, e vós ficareis lá fora. Porquê? Porque vos fechastes, não quisestes abrir-vos ao reino que eu vos anuncio. E então Jesus remata, finalmente: há últimos que serão dos primeiros e primeiros que serão dos últimos. Esta última frase é a chave para compreendermos este trecho. Isto é, quem são estes últimos que serão dos primeiros? São os pecadores, os que eram considerados pagãos pelos judeus de então, e que os judeus de então diziam que não têm direito à salvação. Jesus diz-lhes a eles: há últimos que serão dos primeiros. Esses que vós considerais que são últimos vão ser os primeiros. E serão aqueles que se abrem à mensagem. Os que se abrem. E os primeiros serão os últimos. Quem são estes primeiros que serão os últimos? Sois vós, judeus do meu tempo. Sois vós que vos considerais aqueles que têm direito, mas vós ides ser os últimos. Porquê? Porque não me acolheis. Uma inversão de categorias àquilo que era a forma de olhar a religião, para a cultura judaica, e que em Jesus Cristo vem... Tem esta atitude desconcertante, mas ao fim e ao cabo é a interpelação que também nos chega aqui a nós. É para todos. É para todos. Porque nós estamos lá. Claro. Nós somos aqueles que estão para além do judaísmo. Exato. E que temos as portas abertas. Padre Armindo, muito obrigado por esta partilha. Já não fomos às duas leituras, mas de alguma forma delas nos falou também no início o Padre João Lourenço. Padre João Lourenço. Fica também esta indicação para aproveitar da melhor forma estes dias de férias. Muito obrigado. Obrigado. E a terminar, resta então agradecer a sua companhia. Tenha um bom fim de semana, se for o caso também, umas ótimas férias.